O medo que bateu no bolsonarismo é que Marçal traga para ele um percentual não desprezível daqueles que sairão do barco de Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro é inelegível. E tem uma coisa que eu sempre falo, poder não fica órfão. Se o Estado não está presente numa determinada localidade, alguém assume o poder. Muitas vezes, infelizmente, a milícia ou o narcotráfico. Se o político não tem condição de voltar ao poder e dar as cartas, outro assume. E aí, de fato, pouco importa, no âmbito das redes sociais, se aquilo que Marçal está falando é uma proposta ou é um devaneio. O Marçal, ele consegue engajar por aquilo que já está amplamente estudado, e ela entende também muito disso. Ele consegue engajar pelo sentimento. O algoritmo joga lá para cima raiva, ódio, decepção, angústia e medo. E ele trabalha com isso, com esperança naquele discurso. Lembra, Amaro, o quanto você estava brava quando ele falou que o meu primeiro decreto vai ser que todo mundo pode ser um milionário. Eu quero, inclusive. Eu nunca disse que eu posso ser um sociólogo milionário, não tem problema. Pode prosperar, agora, né? Prosperar. Esse discurso cola e cola muito forte. Esses primeiros 3 debates já deram para ele essa subida que saiu da margem de erro, e os 2 que caíram, Boulos e Ricardo Nunes, caíram além da margem de erro. Então hoje a gente tem a pesquisa que saiu hoje, mostra de novo um tríplice empate, só que dessa vez cai da Atena, e quem está ali tecnicamente empatado na margem de erro são os 3, Boulos, Nunes e Pablo Marçal. Regina Andrade, ela escreve assim para a gente: é impressionante quando vocês dizem que a estratégia de Marçal está funcionando. Está funcionando a falta de caráter? Está funcionando a manipulação com base em técnicas de persuasão de forma antiética? Regina, não somos nós que estamos dizendo que está funcionando. Isso. É pesquisa. Desculpa, como chama Regina Andrade. Regina Andrade. Os números estão mostrando que está funcionando. Você, Regina, está indignada, e um percentual de analistas estão indignados da mesma maneira que ficaram indignados quando o Bolsonaro foi eleito. Em 2018, a maioria achou que Alckmin, que tinha um latifúndio de partido e tempo de televisão, ia ser eleito, que era quem? O candidato do sistema. Bolsonaro veio e, sendo deputado há 20 anos, com a família inteira dentro da política, encaixou o personagem do outsider. Eu sou contra tudo isso que está aí. O Bolsonaro conjugou liberalismo na economia com Paulo Guedes, conservadorismo nos costumes e combate à corrupção com o Sérgio Moro. E o que aconteceu? Mas, Prando, você não acha que o Bolsonaro, Prando e ali, vocês não acham que o Bolsonaro ele foi muito favorecido pelo desastre econômico que foi o governo Dilma? Foi. Porque ali ela pega um governo forte de inclusão, como foi o do presidente Lula, ela pega e ela faz um movimento reverso. Enfim, as pessoas... A gente entra na maior recessão dos últimos tempos. Recessão, Copa do Mundo, 2013, Lava Jato, tudo isso. Mas, Fernando, olha só, a Lava Jato, eu acho o seguinte, porque você lembra do Mensalão? Mensalão não colava no Lula. Por que não colava? Porque a economia estava bombando. As pessoas estavam colocando seus filhos na universidade, viajando, pegando avião e tal. Então, não colava. Agora, com a Dilma, quando vem a Lava Jato, tudo aquilo que aquelas pessoas ganharam, elas perderam. Dilma tirou delas, do governo Dilma. Mas, então, e aí vem essa revolta, eu sei lá. Eu acho que Bolsonaro se beneficiou muito disso. Eu só uma provocaçãozinha, vou passar para ela, então vamos lá. Você falou do carisma, do que você não acha que Marçal tem carisma. Você acabou de falar que não colou no Lula, o Mensalão, de fato. O Lula não colou. Mas colou quase tudo nas costas da Dilma, e nem tudo era responsabilidade dela. O que Lula tinha que Dilma nunca teve? Lula teve um governo de... Ele tem carisma. Eu concordo com você, Lula tem carisma. Mas o carisma dele funcionou nessa eleição? Funcionou porque ele montou aquela rede. Se ele não tivesse montado a frente ampla, provavelmente não teria ganhado a eleição. O que ficou com Lula
fundamentalmente, foi a grande inclusão que esse país viveu no primeiro governo. Eu concordo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: independente da revolta que se possa ter com o candidato A ou B, há que se admitir que nesses debates e do jeito que tem se... Porque, veja só, a Ela é especialista nisso. Eu sou um diletante, porque eu sou um cientista político que gosto de estudar campanha política. Mas um candidato constrói, ou a sua assessoria com o candidato, constrói uma imagem e comunica essa imagem. A pergunta é, qual é a imagem de Nunes, de Datena, de Boulos, de Tabata, de Marília Helena e de Marçal? Esta é a primeira questão. A imagem construída é uma coisa, é o conteúdo. Como que ele comunica, que é a forma? É nesse sentido que eu digo que o Pablo Marçal tem carisma. Quem estava no último debate, que foi na FAAP, eu estou equivocado ou foi na FAAP? A Veja/FAAP, não foi isso? Eu estava entrando em sala de aula, estava trabalhando, chega a mensagem de um colega dizendo assim: Marçal acabou de chegar e está sendo ovacionado. Outro professor fez um testezinho de um aplicativo no celular para as aulas dele, falou assim: vamos fazer uma brincadeira, quem que vocês acham que vai ganhar para a eleição? 74%? Pablo Marçal. Mas você está num universo enviesado. Óbvio, eu não estou dizendo que isso tem validade estatística, mas eu estou dizendo que o carisma, de certa maneira, tem um impacto. E as pessoas acreditam nessa história. Isso eu não sei explicar, eu não estudo isso, eu não sei explicar. E eu acho que ele se beneficia disso. Que pra gente, eu acho isso uma coisa absurda. Se alguém diz para mim, você não fica rica por causa do seu mindset, eu falava, prego até... Censurar a Mara, peraí. Tem pompi aqui quase. Eu vou tentar amarrar um pouquinho, porque eu acho que o que a Mara e o que o Prando colocaram dão um gancho para isso. Eu vou contar uma pequena historinha para vocês. Tem uma expressão em alemão que é o Zeitgeist, né, o espírito do tempo. E a gente precisa ouvir muito esse Zeitgeist, porque ele nos diz para onde a gente está caminhando. Em 2015, eu dava aula numa universidade aqui em São Paulo, que era uma universidade privada, que tinha muitos alunos de ProUni. E eu dava aula na comunicação, eu sou uma pessoa que vem de rádio e de TV, dava aula no curso de jornalismo e de rádio e TV. Todo mundo sabe que esses são cursos, né, tradicionalmente considerados de pessoas mais alternativas, pessoas mais à esquerda. E quando eu entro na sala de aula, eu me deparo com turmas de uma grande maioria de bolsistas do ProUni que eram evangélicos, muitos conservadores, todos acreditando muito em meritocracia, e todos muito antipetistas, muito embora sendo ali beneficiados pelo ProUni, que é uma política do governo petista. E aí, naquela época, 2015, eu continuava em veículo, estava trocando uma ideia com a assessoria do PT, estava toda aquela crise de impeachment e tal, e eu disse, gente, vocês estão muito equivocados, muito malucos, né, fazendo parceria com a Igreja Universal do Reino de Deus, porque assim, tudo que eles pregam é o contrário do que vocês acreditam. O que está rolando? Vocês não estão entendendo o que eles estão falando, porque vocês estão falando uma coisa, estão fazendo uma política, e está chegando lá na outra ponta, tem gente que não acredita em vocês, no que vocês, enfim, pensam de mundo. Vocês não estão captando isso, não? Vocês não estão vendo isso acontecer? Enfim, eu lembro dessas conversas que eu tinha na época apurando e estava conversando com eles. Enfim, isso era 2015, Brasil foi, impeachment, 2018 chegamos Jair Bolsonaro. Quando o Bolsonaro ali em 16 ameaça se lançar candidato, eu estava numa bancada de rádio e eu disse, gente, olha, não duvidem que esse cara não venha a ser presidente, porque ele fala muito com o Brasil é conservador, ele fala muito com o Brasil. Tudo isso para dizer o seguinte, o Zeitgeist do momento é um momento em que as pessoas, elas desejam essa mudança muito rápida, porque a gente está nas redes sociais, porque a forma de se informar é outra, porque a economia tem um contexto em que você é empreendedor, você tem que ser empreendedor, você tem que fazer por você mesmo, né? O Brasil passa por uma rara transição religiosa, vai ser um dos poucos países do mundo que vai mudar sua maioria religiosa, deixando de ser uma maioria católica para ser uma maioria evangélica, e isso é muito simbólico, culturalmente falando. E o Marçal é uma pessoa que traz esse espírito do tempo. Ele traz esse espírito do tempo. Então, se vocês me perguntassem hoje, olha, ao andar dessa carruagem,
a Prefeitura de São Paulo, é possível que no segundo turno nós vejamos um segundo turno entre Pablo Marçal e Boulos? Eu diria sim, é bem possível que um prefeito que está na prefeitura mais rica do país, quarto maior orçamento do país, 111 bilhões em 2024, talvez não chegue ao segundo turno, porque nós estamos falando com um candidato que representa o espírito do tempo em 2024. E aí ele é diferente de Bolsonaro, e é diferente de Nunes, é diferente do político, um político que se consolida mostrando propostas, do político que se consolida arrastando multidões por raiva, porque ele é um político que fala despertando gatilhos emocionais nas pessoas e fazendo com que as pessoas acreditem que elas podem crescer por elas mesmas e apenas isso. Mara, quando você fala, não, mas o Marçal, ele se sobressai no erro do adversário, porque sem dúvida, se o meu time marca muito bem sob pressão e o zagueiro erra e eu faço o gol é meu. Quando o Marçal... Espera um pouquinho, deixa eu terminar. Peraí, deixa eu só terminar o raciocínio. Peraí, olha só. Quando o Boulos chama o Marçal de Padre Kelmo da eleição, e ele saca a carteira de trabalho para exorcizar, isso não estava combinado. Isso é a mesma coisa quando o Trump toma o tirão na orelha ali, e ele levanta com um punho assim, a bandeira, e o cara faz a foto. Quer dizer, isso aí é milésimos de segundo que a pessoa que tem um tipo de comportamento faz. Agora, e aí o que o Boulos faz depois? O Boulos faz depois, tenta tomar de todas as formas e ele vai tirando. Aquilo ali virou um grande meme. Então, Mara, o erro do candidato também é forçado pela estratégia do adversário. Então, mas aí o que eu vejo é o seguinte, o Marçal, ele é talentoso. O que eu não sei, e eu diferencio um pouco da questão do carisma. Já viu que a crítica central do Marçal é comunista. Tabata é comunista, Boulos é comunista, todo mundo é comunista, entendeu? Então, esse é o ponto dele, é que Tabata, ele não tem nenhum argumento com Tabata. Agora, Tabata é o seguinte, ela não faz esse jogo, né? Eu acho que por ter essa... enfim, ela não tem essa coisa de fazer esse jogo de sair falando e ofendendo, até que agora nas redes sociais dela eu estou vendo ela bater mais forte no Marçal, mas ela não faz isso, então ela vem com os dados e mostra as suas propostas de políticas públicas, enfim, ela mostra equipe. Por que o Boulos não pede para o Marçal mostrar a equipe dele? A Tabata falou nesse último debate, ela falou assim, olha, a pessoa que está lá com o Marçal é a mesma que falou que tinha que dar a ração para os mais pobres. O que você acha disso, Marçal? Ele não responde, ele ignora. Não responde. Mas Mara... Deveria insistir na resposta, mas enfim... Mara, ele não vai responder. E toda argumentação no nível racional e propositivo não faz parte em nenhum momento da proposta dele. E o incrível é que isso, como eu disse e repito, tem encaixado. Ou seja, a verdade dos fatos, os elementos da realidade são menos importantes. Se ele pergunta quem é a sua equipe, ele vai falar, agora eu vou falar da minha proposta, depois eu subo no Instagram, minha equipe. E acabou. Sabe quem fez agora isso aqui no último programa, Prando? A Mara Luque fez uma pergunta para ela falou, não, eu respondo depois do meu Instagram. E não respondeu. Fez lá Pablo Marçal.